Aquele ali o pastorzão, esse aqui todo mundo. É isso aí, meu povo, mais um Alma Guerreira. E hoje eu tenho o prazer em receber Carlos Maia. Uau, estamos aqui. Pastor ali de... Ali a região é Boca Raton ou Deerfield? Ali é Deerfield. Deerfield. É, Deerfield. E, pastorzão, a gente quer saber como é que foi a sua trajetória até o Legendário, como que o Legendário chegou na sua vida. Legal. E de que maneira ele trouxe transformação para a sua vida. Bacana. Eduardo, primeiro agradecer a Deus por estar aqui, estar com você e a todos as pessoas que estão nos vendo, essa audiência maravilhosa, que Deus abençoe muito. E é muito bom falar do Legendários, porque foi o Marcelo. O Marcelo começou pelo Marcelo. Ele que trabalha na cozinha do Legendários e ele falava sempre do Legendário. Ele falou tanto que num tom de brincadeira estava parecendo o vendedor da Rinodê. E eu falei, cara, o que esse cara quer comigo, esse negócio de Legendário? Mas aí um irmão da nossa igreja foi, que é o Tiago, que inclusive está ali. O Tiago foi, participou e falou para mim, pastor, é muito bom e vai absorver. Eu peguei e fui. Fui e descobri que era bom mesmo, né? Como que era, não, que é bom mesmo. E desmistificou muitas coisas que... claro que a gente não vai dar spoiler aqui, não vai dar detalhes do que acontece lá, mas desmistificou muitas coisas que a gente ouve nos corredores da vida sobre o Legendário, sobre o que não é referente a conceito de igreja, mas no contexto geral eu percebi que é um evento, é uma situação que acontece para trabalhar no caráter do homem, na hombridade do homem, montar e desmontar, né? Então foi muito bom e é isso aí. E aí o senhor tocou num assunto interessante. O senhor, há quanto tempo o senhor é pastor? Eu sou de Goiânia e eu fui consagrado a pastor lá em Goiânia pela Convenção de Madureira. Madureira é uma convenção do Rio de Janeiro. E 15 anos eu era pastor numa igreja em Goiânia, recebi o convite para vir para os Estados Unidos, para uma igreja brasileira. Chegou aqui, por algum motivo, na própria igreja, o pastor disse que eu não encaixei na visão e me liberou dessa igreja. Quando ele me liberou dessa igreja, eu fiquei sem saber para onde eu ia, se eu voltava, se eu ficava. Aí tem que falar com o Pai, né? Com Deus. E durante aquele momento de oração, Deus falou, não tira os pés dessa terra. Essa foi a palavra. Amém. Não tira os pés dessa terra. E foi quando eu conheci o pastor João, da Shalom Church, a igreja que eu sou pastor hoje, uma igreja há 19 anos na América. E aí ele nos recebeu como pastor para uma congregação e estamos pastoreando hoje uma congregação da Shalom Church para a comunidade brasileira. Estou em abril agora de 2025, vai fazer 3 anos na América e eu estou há 1 ano e meio pastoreando essa congregação aqui na América. É desafiador, é coisa totalmente diferente do Brasil, mas hoje eu começo a ver o movimentar dos céus na terra referente a Deus ter me trazido para cá. Eu, minha esposa, conhecer pessoas como você e outros membros da igreja. Então existe um propósito debaixo dos céus para todas as coisas. Amém. E então, sendo você pastor há tanto tempo, já vindo em missão, tendo igreja, o Legendários é recomendado para pastores? Claro, com certeza. Eu até brinco, eu falo que o Legendário ele deveria ser para toda a família. Eu brinco com o pessoal da igreja, falo para o pastor, para o marido, para a esposa, para os filhos, porque querendo ou não, existe uma pedagogia dentro de cada atmosfera, de cada idade, de cada ambiente. Exato. Né? No caso de homens, a gente está falando do sacerdócio, do cara que é o chefe, o líder, que puxa a fila. E hoje, querendo ou não, Eduardo, existe um vácuo existencial dentro do projeto da hombridade dentro dos lares, que hoje a gente tem muitos pais presentes, mas ausentes. Exato. Hoje nós temos muitos homens na figura matéria dentro de casa, mas está faltando o marido. Tem o cara que paga a conta, mas está faltando o sacerdote. Tem o cara que deita com a mulher, mas está faltando o protetor. Né? E, então o Legendário ele vem para despertar isso, né, na pessoa, no homem principalmente, dar um chacoalhar nele, ligar um farol
na visão que a pessoa já está. Porque nós somos tendenciosos, Eduardo, a se perder no meio do caminho se não tivermos convicção do propósito. Exato. Né? Então, muitas das vezes eu percebo que, falando de Bíblia e de vida, que se não tiver... Nós somos frutos do meio. Se não tiver alguém no meio que me orienta a chegar onde eu preciso chegar, não estou falando de promessa nem de Deus, isso é absoluto, mas de terra, eu posso me perder no meio do caminho. Então, o fruto do meio, ele é pura verdade com aquilo que a gente convive. E a América é o melhor ambiente para a pessoa se perder. Exato. É a terra da libertinagem, é a terra da liberdade, é a terra que, em alguns aspectos, o proibido é proibir. É a terra que a pessoa fala, eu quero, eu posso, e ela consegue. Né? Pelo poder do dinheiro, da conexão, ou que a própria terra promove para ela. Então, tudo que é permitido demais na mão de alguém que não tem controle, pode fazer ele se perder no meio do propósito. Né? Alguém está chegando aí de helicóptero. Se ele não estiver passando no corredor, você pode fechar aquela porta? Ela está bem aqui no corredor? Mas ela deixou o Beck. Ela vai voltar. Pede. Ela levou? Ah, não, maravilha, maravilha. Vamos lá. Mas o microfone aqui ele é direcional, só que eu fiquei pensando em que a qualquer momento o som ia vazar. Mas vamos lá. Eu faço esse corte, tá, gente? Tá bom. Olha só, pastor, eu costumo falar que o Legendário ele veio como... É claro que os tempos estão dando sinais de que né, tem algo por vir, né? E está bem próximo, digamos assim. Eu costumo dizer que o Legendário é a última trincheira para os homens. Porque, dado tudo isso que o senhor falou, nós perdemos a identidade faz muito tempo. Né? Já tem 2 gerações que o papel do homem ficou... Qual que é o papel do homem? Quem é que consegue dizer hoje? Então, lógico, a Bíblia, o Evangelho traz isso, mas o Legendário vem é um movimento para levantar, para resgatar mesmo a essência do homem. Você acredita nesse movimento com essa visão? O que o senhor acha que pode ser os próximos dias, né? Já que o Legendário tá conquistando aí uma proporção que acho que nem gigantesca. A gente está trabalhando para 12 milhões de famílias. É muita gente. É muita gente. Eduardo, eu preciso, dentro da sua pergunta, eu acho que na condição de pastor, eu preciso até orientar quem está em casa nos assistindo. Primeiro, eu fui, então acho que eu posso falar isso. Nós fomos, a gente pode falar isso. O Legendário não veio para substituir igreja. Exato. Primeira coisa. Exato. Segunda coisa, Legendário não é uma seita, como já ouvi, não é seita. Então, às vezes a pessoa fala de coisa que nem sabe. Então, o que é uma seita? É tudo aquilo que desvincula o propósito de Deus. E o Legendário é o contrário. O Legendário número 1 é Jesus Cristo. Então, está vinculando toda a ação do processo do Legendário em Cristo. Terceiro, tudo que é feito no Legendário é direcionado para um alvo. Quando eu sei que é adoração, é quando tudo que eu faço é direcionado a Deus. Quando eu sei que é idolatria, é quando tudo eu faço é direcionado ao homem. É verdade. Então, a diferença entre idolatria e adoração está na entrega. Na motivação. E na motivação e na entrega que eu dou. Então, qual que é a entrega e motivação hoje do Legendários? Totalmente para Deus. Então, aí já quebra, desmistifica e já amarra qualquer ponta de um achismo de uma pessoa que não vive de certeza. O que é a ideia que eu vejo dentro da sua pergunta em cima disso? Existe, nas últimas gerações, Eduardo, uma ausência de paternidade, cara. Exato. E o que o diabo quer fazer com o homem? Tirar a paternidade dele. Muitos pensam, o diabo quer tomar meu carro, minha casa, meu dinheiro. Não, esquece isso. O diabo não quer carro, casa e dinheiro. O diabo quer tomar a paternidade, o propósito do homem. O Satanás ele quer tirar essa ausência masculina dentro do cara, essa hombridade, aquela coisa que Deus colocou sobre o homem, que é para ele de proteger. Qual que é o papel do homem? Provedor, protetor e profeta. Esse é o papel do homem. Provedor, protetor e profeta. Como provedor, é o cara que puxa a fila e vai trabalhar para trazer o pão para a mesa.
como provedor, como protetor, é o cara que protege a família, que blinda a família, Exato. que guarda a casa. E como profeta, é a pessoa que ora pela família, que entrega pela família, que morre pela família. Exato. Porque família é rasgar a carne. Família não é bater no balcão e pedir balinha, é rasgar a carne. Então, hoje existe também, não vamos falar todo mundo, mas uma grande fatia de homens que casaram com as mulheres, mas ainda estão no compacto criança. Crianças não podem assumir família. Então o diabo quer tirar essa autenticidade do homem da paternidade para ele se voltar a ser uma criança dentro de casa, ter que a mulher toma conta, deixar os filhos de qualquer jeito, não cuidar da casa. E isso aí vai refletir nos filhos amanhã, Sim. porque os filhos são Ctrl-C, Ctrl-V, é copiar e colar do pai, né? Exato. E essa ausência, Eduardo, da paternidade que eu vejo, ainda vai dar muitos problemas. Vai dar muitos problemas se as pessoas não souberem, logo os homens não parar para olhar isso. A mídia bate em cima disso. O movimento feminista bate em cima disso. As 4 ondas do feminismo falam sobre isso. Vem lutando contra essa ausência do homem dentro da casa, batendo de frente, que a mulher tem que ter o superpoder dentro da casa, tirando o homem de lado. A ideia ideológica que foi colocada na escola de Frankfurt para os nossos dias atuais, ela estraga todo o princípio da família, da igreja, do que é certo. Então, se a gente não se atentar para isso e não levantar como voz profética, nós teremos um caos. Exato. E esse caos não vai ser do lado de fora, vai ser dentro da nossa casa. Então eu costumo dizer, vai implodir, Eduardo, né? De dentro para fora, né? É isso aí. Né? Então, essa implosão, geralmente quando a pessoa está mal na igreja, é porque está mal em casa. Está mal na empresa, é porque está mal em casa. Exato. A nossa casa é onde começa tudo. A nossa casa é o ponto inicial de tudo. É o nosso primeiro ministério. É o nosso primeiro ministério, né? Então, partiu da casa é a extensão do meu ministério. Muitos não entenderam isso. Então, hoje está faltando nos homens, numa fatia, né, dos homens, não todo, mas uma grande fatia, eles têm um olhar introspectivo, olhar para dentro de si. Eu gosto de uma frase do Dr. Mike Murdock, ele fala assim, ó, tudo que você precisa está dentro de você. Só tem que ser identificado. Exato. O propósito é aqui dentro. Se eu não identifico, tem você que identifica em mim, tem o Tiago que identifica em mim. Se eu não identifico em você, se você não identifica em você, eu posso identificar. Então Deus coloca gente no caminho de gente para ajudar a gente onde gente sozinha nunca iria. Então esse propósito envolve nós para irmos a um lugar mais longe, para chegarmos mais alto, para termos mais convicção, para mudar nosso pensamento, né? Mudar nossa mente. Eu entendo o seguinte, Eduardo, primeiro na mente, depois no ambiente. Se eu não mudar a minha mente, o ambiente não muda. E muitos homens estão vivendo de ambiente, mas a mente está fracassada, Exato. A mente está destruída. Falta propósito, né? A gente está falando aqui, acaba que é muito assunto, né, pastor? Na verdade, porque é propósito, é vocação, é chamado, e tudo isso tem a ver com a identidade. Quem não se reconhece é aquela, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a sociedade tem imposto um caminho que não está levando a lugar nenhum, né? As famílias são disfuncionais. E durante algumas gerações isso tem sido transmitido, né? Pastor, lá ali dentro do Legendário, quando no seu top, primeiro me conta qual foi o seu top, qual que é o seu número? Olha, o meu top foi o 683. Eu fiz ele no mês de... Eu não lembro o mês agora, não sei se o Thiago vai me ajudar ali, o mês que eu fiz o meu. Eu não lembro. Mas o meu número é 60.448. Acertei. 60.448. O senhor sabe por que a gente ganhou o número, né? O senhor sabe por que a gente ganhou o número? Me ajuda aí. O Chep, ele diz que o Espírito Santo falou com ele o seguinte: ele vê pessoas entrando e saindo, pessoas mudando, pessoas sendo transformadas. E aí ele falou, cara, a mesma pessoa com personalidades diferentes, comportamentos diferentes.
Aí o Espírito Santo disse que depois do Legendário ele não ia mudar mais. E ele precisava de uma nova identidade. E aí o número é uma coisa que no Legendário não muda, né? Você tem esse número, você vai morrer com ele. Legal isso, hein? E tem parâmetro bíblico para isso, hein? Exato. Quando trouxeram Daniel de Jerusalém para Babilônia, tentaram trocar o nome deles. E não trocou, e Daniel não quis aceitar a cultura da outra terra pela cultura que ele carregava, né? Exato, então, quando troca o nome, está falando de trocar identidade, trocar propósito, trocar cultura, né? Muito forte isso. É muito forte. Esse movimento, ele realmente carrega muita inspiração. Por isso que eu acredito que esse levantar do Legendário para esse tempo, ele é providencial. Ele com certeza veio do céu para dizer assim, olha, essa é a última trincheira. Pastor, e ali dentro do seu top, é claro, cada um tem o top que merece, né? Esse é o nosso lema. O senhor teve o top que mereceu? Eu tive. Eu tive o top que mereceu porque, como assim, eu acho que a gente tem que ter o olhar inverso e o olhar reverso. A gente tem que ter os dois olhares, o olhar de quem vai e o olhar de quem vem. Muita coisa eu vivi e muita coisa eu vi. Então eu aprendi algumas coisas comigo e aprendi algumas coisas vendo, que é os dois olhares que a gente tem que ter, né? Eu costumo dizer que na verdade toda vista é a vista de um ponto, que todo ponto de vista, na verdade, é a vista de um ponto. Então eu tenho que ter um olhar para lá e tem que ter um olhar de lá para cá. Os dois olhares, Eduardo, eu vi muita coisa interessante que mexeu com o caráter da pessoa, com a hombridade da pessoa, né? Envolvendo o psicológico, o físico, o emocional, o espiritual, o relacional. Então, toda a esfera que envolve o conceito moral e social do homem, ela é mexida no Legendário. Então, você vai lá para orar, só para orar. A gente vai falar aqui que eu quero que você está me assistindo, que você tem que ter essa experiência, mas toda a esfera moral e social e religiosa da pessoa, ela é chacoalhada. Né? Importante isso. E faz bem lembrar também, Eduardo, que a gente tem que entender também que você está indo, a pessoa que vai, eu creio que você tem que ir, o homem que está nos assistindo vai. Não é que a sua vida vai transformar em 3 dias. Porque algumas pessoas falaram, pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja, como é que agora em 3 dias minha vida vai transformar? A forma como você ouve e você coloca as coisas pode soar errado na cabeça de quem não entende. A ideia é mais ou menos você estar com um carro com o farol apagado, andando para uma direção. Às vezes o Legendário vem para ligar esse farol para você. Você chega com mais segurança, chega com estabilidade, chega sem gangorra e sem bater o carro. E chega, né? E chega, né? Então não é que agora você achou a fórmula mágica de Aladim. Não é sobre isso. É mais sobre o propósito em Cristo para você e para a transformação da vida daqueles que participam, né? É aquela, né? Não tem como a pessoa iniciar um processo sem entender o seu chamado, né? A gente está lá para descobrir o que nossa identidade, né? Para esse resgate acontecer. E houve alguma coisa que foi disruptiva para o senhor ali na hora que o senhor estava... Qual foi o momento assim que você considera que você foi ministrado fortemente e que realmente te abriu os olhos para algo que talvez o senhor não estivesse enxergando ao longo da sua vida, da sua trajetória? Para mim foi muito interessante a questão que eu acho que veio para trazer um conceito mais seguro para mim, a questão da empatia. Eu cheguei a olhar para algumas pessoas lá que eu falei, não vai dar nada. Eu falei, isso aqui não vai virar nada, cara. E no final o cara virou. Olha. Assim, no final o resultado foi outro. Então, dentro de um conceito moral... Você fez uma leitura da pessoa? Eu fiz uma leitura errada da pessoa. Entendi. O que eu aprendi com isso? Às vezes nós estamos muito errados referente às empatias ou referente aos conceitos que nós criamos para agregar nada. Então, gente doente adoece quem está perto. É verdade. Né? Então, homens curados, eles curam filhos, eles curam esposa. Tem muitos homens que hoje estão vivendo dentro da casa, mas está deixando o papel na mão da mulher. Está deixando o papel na mão dos filhos. Exato. Está falando para a mulher, resolve aí que eu não tenho tempo.
Vai lá que eu não consigo. Consegue? A vida é feita de prioridade. A vida é feita por propósito. Então, quem sabe, nesse pensamento, nessa pergunta, minha esposa está ali, talvez ela que teria que responder isso, mas nós temos sempre um diálogo aberto. Está aprovado, pastora? A gente sempre pergunta para ela, amor, como que está o nosso propósito de vida? Entre eu e você, presente, futuro, para onde nós estamos indo? Porque se um avião sobe, Eduardo, e o piloto vai para a direita e o copiloto vai para a esquerda, daqui a pouco o avião cai. A Bíblia fala que é impossível as pessoas andarem se não tiverem como um acordo. A morte fala sobre isso. É um reino dividido. Reino dividido, não subsiste. Não né? subsiste, É impossível, Eduardo, duas pessoas andarem em mão juntas de um propósito diferente. Pastor, me dá um exemplo. Eu te dou um exemplo claro. Você que é homem de casa, mas não assumiu o papel de homem ainda. Ah, mas eu pago conta. Pagar a conta não é questão que você é homem, não. Você virou um Zé Boleto? Só trabalha para pagar a conta? O homem é quem defende, é quem ora. Eduardo, eu vou falar uma coisa até meio forte para nós. Que aponta o futuro, né? É isso aí, que aponta o futuro. Tá faltando sacerdote dentro de casa. Tem muito Zé Boleto. É o cara que paga o boleto. Tem muito cara que paga a conta. Pagar a conta não é sinal de hombridade. É responsabilidade do marido, da esposa, dentro de um conceito de acordo. Mas o que o homem faz? Pergunta que eu faço para você que está me vendo aqui, ó. Que dia que o seu filho te pegou, você orando pela madrugada? Que dia que a tua esposa te deu um flagrante em você, andando dentro da casa com as mãos estendidas, abençoando a tua família? Isso é sério. Qual foi a última vez que você disse para tua esposa, eu te amo, você é bênção para minha vida? Tá faltando, sabe o que, Eduardo? Desligar o Wi-Fi às vezes, ter almoço na mesa, ter o jantar na mesa. Tá faltando, Eduardo, o olho a olho, a química da conversação, fora do diálogo digital. Tá faltando o homem bater no peito, tirar a identidade do bolso, cara. Tem que tirar a identidade do bolso e cravar ela no coração. Porque coração fala de propósito, Eduardo, né? Então, quando eu não assumo isso, nós vamos ter um grande problema na igreja. Qual que é o problema na igreja? Cobra uma comunhão na igreja que nunca praticou aí na casa. Cobra uma unidade lá fora que nunca exerceu lá dentro. Então tem muita gente cobrando do lado de fora aquilo que nunca exerceu lá dentro. Então, o legendário vem para dar um tapa na cara do cara. Não um tapa físico, mas um tapa moral, literalmente sobre isso. Qual é o papel nosso na relação? Ah, mas eu tô... Não, sexual, não é sobre sexo, não é sobre dinheiro. Propósito, paternidade, visão, direcionamento. Para onde você vai, com quem você vai. E mais importante, não é saber para onde você vai, é para onde você nunca deveria ter voltado, ou para onde você não deve mais voltar. Né, Eduardo? Porque saber para onde eu estou indo é interessante, mas para onde eu não devo mais voltar é melhor ainda. Exato. Muitos homens desistindo, Eduardo. Fracassando, abandonando família. Não troque uma vida inteira por uma aventureira. Não troque uma vida inteira por alguém que chegou agora. Homens que chegaram na América, Eduardo, casados, se perderam aqui. Casamentos que foram desfeitos na América pelo dólar. Porque dólar não é propósito, dólar é resultado. Propósito não tem valor. Então, casamentos estão sendo desfeitos por uma aventura, por um momento de fraqueza. Eu digo para você, não troque uma vida inteira por um momento de aventura. Tem muitos homens se perdendo. Ah, pastor, e aonde que nós vamos descobrir isso? No legendário, o papai te chacoalha lá, viu? No legendário, o papai te chacoalha. Então, é sobre isso, né, Eduardo? Não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Minha esposa está ali, ela é psicóloga, ela fala muito sobre isso. O propósito de vida é presente e futuro. Então, é para onde eu vou, com quem eu vou, o que eu quero, para onde eu estou indo. Ah, eu tô vindo para a América, mas vim para cá para quê? Para ganhar dólar. Isso não é propósito. Ah, mas eu vim para cá para ver o que vai dar. Ausência de propósito. Né? Uma ausência de paternidade. Qualquer coisa, menos o que você gostaria que desse. Você vê uma pessoa que está no Brasil ou na América, ou falando mais daqui, tem 10 anos, 15 anos, um ano, que às vezes não é nem questão de ano, está na América, está andando sem saber para onde vai. Então, uma frase muito antiga, muito conhecida é: a direção é mais importante que a velocidade. Isso é forte, antigo. Não adianta você estar correndo sem saber para onde vai. E a viagem é mais importante do que a chegada, né? É isso aí, né? E sobre a viagem
Quem está levando a viagem? Está preparado para a viagem? Cuidado, porque às vezes nessa viagem, um prego fura o pneu do carro e atrasa toda a viagem. É verdade. Né? Muito perigo. É isso. Nossa, papo maravilhoso aqui, pastor Carlos Maia, legendário 60448. Mas o seu é o Força Selvagem, né, pastor? Força Selvagem. Força Selvagem, de Miami. De Miami. Foi mês de maio, lembrei. Maio. Maio. É isso. Aqui é o Alma Guerreira, mais é Flórida. E esse podcast é para edificar a vida de vocês, para quebrar essas objeções, preconceito, trazer testemunho que possa te motivar aí. Eu sou um privilegiado porque eu ouço coisas que me ministram aqui o tempo todo. Glória a Deus. A gente estava falando aqui sobre o papel do homem e o pastor perguntou assim, será que o seu filho já viu você orando pela sua casa? E a gente aprende no legendário que às vezes a gente se envolve em batalhas que não é nossa, né? Ou a gente coloca a vida e todo o nosso físico numa luta que não vai trazer resultado. E a luta que você deveria estar travando era ali, de joelho, era orando dentro de casa, né? Então, é isso. Muito bom esse papo. Maravilha ter te recebido aqui. Muito obrigado. Obrigado. E somos gratos, né? Eu te conheci há pouco tempo, mas quando eu vi que você era legendário, a gente já deu uma empatia, né? Foi verdade. Porque legendário é muito isso, é muito família, então a gente zela muito por isso. A gente aprende no legendário que família não se abandona e quem é legendário automaticamente passa a ser uma família. Obrigado, pastor. Obrigado pela tua presença aqui. Amém. Alegria minha, Eduardo, por conhecer você. Eu costumo dizer que Deus não apresenta pessoas, Ele conecta um propósito. Amém. E você foi um propósito para a realização de um sonho para a nossa igreja, questão da tecnologia, do telão, e ao mesmo tempo conhecendo o que você carrega. Amém. Porque é muito mais importante sobre aquilo que você faz do que você carrega. E a gente vê que você transborda Deus, que você carrega Deus. E para mim é uma alegria para a nossa igreja, para a nossa comunidade da fé, lá em Deerfield. E eu digo para você que está me assistindo, conheça o outro lado. Tenha uma experiência. O novo pode trazer medo, mas ficar na zona de conforto é muito mais perigoso. Exato. E para finalizar, eu lembro só de uma reflexão, Eduardo, que cuidado com a síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan são pessoas que vivem na terra do nunca e têm medo de crescer. Então, cuidado para o tempo não passar, a vida passar, no apagar das luzes, no chegar da idade. Quando vier a cobrança, pode gerar uma frustração e você perder boas oportunidades na vida. Confie em Deus. 3 dicas, se eu puder dar. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. A nossa geração está esquecendo de Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Faça o princípio da igualdade, do respeito, creia na promessa, confie no Senhor, faça as boas conexões, tire tempo de oração, confie na palavra do Eterno sobre a tua vida. Se você não fez o legendário, cai para dentro. Vai ter uma experiência única com Deus que você vai gostar. Amém. Isso aí, pastorzão. Muito obrigado. Deus abençoe todos.